Então, bom dia pessoal, tudo bem? Hoje é a minha aula de processo civil com vocês. Eu vou trabalhar alguns tópicos importantes, claro, a prova de vocês já no nosso domingo aí. Então, o que eu vou trabalhar com vocês são, digamos, uma revisão que a gente vai fazer. Esse é, na verdade, também o intuito do curso, que você tenha, no caso, uma revisão, que vocês consigam pegar esses tópicos principais e, claro, consigam, caindo no domingo, na prova de vocês, consigam acertar, certo, pessoal? E hoje é quarta-feira, olha, sempre dá tempo para estudar mais, não é? Então, quarta, quinta, sexta, sábado, vocês têm esses dias aí, no caso, para que vocês possam estudar. Sempre dá tempo de revisar, pessoal, sempre é uma ou outra questão. É sempre aquela ideia de que são só 40 questões. Eu falo só, eu sei que não é só, mas não são as 80, não é? Então, eu acho que a gente tem que ter essa ideia, porque eu não vou saber muita coisa, né? A gente tem que aceitar isso aí, que não você vai saber tudo, mas que eu preciso acertar 40, dentre as 41, né? Para não morrer do coração 42 na hora de corrigir. Mas, mais uma vez, quando vocês vão fazer a prova, muita coisa vocês vão fazer, vocês vão saber, aliás, outras vocês não vão saber. Né? Mas também muito se vai por bom senso, pessoal. Isso eu fico falando a vocês. Muitos que vocês vão marcar sem que vocês saibam efetivamente a resposta correta, muitas vezes, mas que por bom senso você vai indo. Aqui tá errado, isso aqui não pode ser. Muito que vocês usam de uma matéria pode ser usada na outra. Eu estava dando obrigações ontem, para nada a ver, a capitão da brigada, né? E aí eu fico falando sempre dessa história, pessoal, que a gente tem que pegar a essência, tem que pegar, assim, as ideias nulo, anulável, do civil. Será que eu não posso usar nulo e anulável em outras matérias? Porque nulo, tu nunca tem prazo. Nulo são, digamos, são ofensas, são situações do Código Civil que a lei acha muito séria. E por isso ela fala que qualquer pessoa pode se manifestar, o juiz pode de ofício. Já o anulável, não. Anulável já é menor, já, digamos, é só ofendido que pode. Então, tentem associar com outras matérias, vocês vão verificar que as leis não são loucas. Elas não vão seguir, uma tu fala assim, a outra decidiu fazer completamente diferente. Não é assim. Então, eu falando, por exemplo, aí que vou chegar a essa conclusão, sobre remissão. Remissão, pessoal, lá de obrigações, é o perdão. Então, remissão com dois S, a remissão com cedilha, que não é, mas a remissão com dois S é o perdão da dívida, não é? Então, digamos que por acaso o Roger, né, nosso colega do EAD, o Roger me deve, pessoal, R$1.000. Eu falo assim, Roger, seguinte, eu vou perdoar a tua dívida, né, que é só quem pode perdoar, obviamente, é o credor, né, pessoal? Eu, como devedora, senão eu perdoaria todas as minhas dívidas, né, mas não dá. Então, quem perdoa uma dívida é o credor, certo? Agora, olhem só, eu perguntei para o pessoal do capitão, né, para a OAB. Então, eu perguntei assim, olha, então, vocês acham que só o perdão do credor basta? E aí um colega falou assim, olha, pelo penal, certo? Tu precisa também a aceitação. Aí falou os troços do penal, que você deve saber mais do que eu, né? Do ofendido, do ofensor, alguma coisa assim. Então não basta só, tem que estar os dois lados. Um tem que perdoar, mas o outro também tem que aceitar. E eu penso que assim deve ser igual no civil, e assim é igual no civil. Entendem, pessoal? Isso que eu fico falando. É claro que o nosso curso aqui, tive 2 aulas, estou tendo, né, a segunda aula. É um curso, a proposta é que ele seja só uma revisão, mas quando eu sempre falo nas minhas aulas isso, as leis são ligadas, então eu sei de uma coisa, mas de repente posso aplicar lá, isso claro que não é absoluto, mas muitas vezes dá. Aí o colega esse do capitão, ele falou assim, eu nem sei o que é isso aqui, mas tu falou que é perdão, o perdão lá do penal, do processo penal, sei, né? Tem que ter o outro aceitando, não basta só um aceitar. O outro também tem que falar, muito obrigada, eu aceito que tu me perdoa. Aí tu extinguiu a obrigação. Então deve ser igual aqui, é igual aqui. Né? Então tentem usar, chega uma matéria, uma questão na prova, vocês não sabem, atos administrativos, né? Falando aí, nulidade, revogação, tentem associar com outros tópicos, de repente vocês se recordam e pode ser que aquilo ali seja a resposta de vocês. Não é? Então, só para acabar, então a remissão, que é o perdão, precisa, pessoal, que eu perdoe o Roger, não vou mais te cobrar, eu estou te perdoando a dívida, mas não basta, o Roger tem que aceitar, ele tem que dizer assim, muito obrigada, eu aceito o perdão, porque tem gente orgulhosa, mas tem gente que fala orgulhosa, não quero, não vai me perdoar, eu vou te pagar, não quero que me perdoe, aí não vai estar perdoado. Então é um ato bilateral, só para, né, terminar esse raciocínio. De qualquer forma, pessoal, então isso eu espero que vocês cheguem na prova nessas horas todas que vocês têm,
no domingo e que vocês tenham que vocês sabem, vocês se recordam, vocês vão lembrar da faculdade, a gente acha que não, mas vocês vão lembrar desses anos aí que às vezes alguma coisa entra e que vocês consigam ir usando coisas que eu sei, é muito legal, tu vai pegar isso que eu sei, pá, agora eu vou verificar a tutela provisória com vocês, urgência e evidência, isso é sendo muito pedido nas provas, então eu vou tratar, tá, vou saber, né, hoje vou saber, vou acertar a questão lá. Agora, tem coisas que de repente não vou me lembrar, então tentem usando isso, tentem usando esses raciocínios, mas como é que é lá, aquilo que eu falei outras vezes a vocês, questão de consumidor, certo? Tudo, qualquer assertiva que der a entender que o consumidor naquela assertiva, pessoal, assertivas são 4, A, B, C e D, ele não está sendo protegido, vai estar errado, porque a proteção ao consumidor é a proteção integral. Certo? Então o consumidor não tem direito, a não ser que seja algo absurdo, mas via de regra tem, certo? É código de defesa do consumidor. O nosso código é para defender, é o único código do mundo, vocês sabiam? Que é para defender o consumidor. Os outros não são assim. Outra coisa assim, ó, o ECA, né? A lei do idoso, da pessoa com deficiência, que são diplomas, cai muito, né? Que pode muito, ambiental, é tudo parte do mesmo lado, assim, né? Então, proteção integral, meio ambiente, pode fazer isso, pode não sei o que lá. Olha, não. Se der a entender que o meio ambiente está sendo de alguma forma desprotegido, vai ter errada a assertiva. Né? Proteção integral ao idoso, à criança, adolescente, ao consumidor, não é? O que mais que eu falei? A pessoa com deficiência. E aí se vai indo. E aí se vai indo, se vai acertando as questões, ainda que vocês não saibam efetivamente aqueles artigos de lei. Então, acho que isso é muito importante. Assim, vocês vão mais uma. Quando eu ver, eu tenho as minhas 42, né? Uma folguinha. Certo, pessoal? Então, eu quero falar isso a vocês. Eu acho que é importante com alguns dias da prova, né? Não é só matéria. Eu acho que também tem que ter esse lado de fazer questões, o lado emocional de vocês, não é? Todo mundo tem que estar preparado com as canetas, com os materiais que não pode ter. Vocês sabem disso aí, não é? Não pode ter... como é que é? Isso, etiquetas, não pode ter por causa das colas, não é? Então, você tem que levar uma água, alguma coisa, porque são várias horas. Então, falo por quê? Porque se na hora te tira alguma coisa, aquilo ali te desestabiliza. Tu não quer ter aquele problema além, que ainda que pequenininho, tu não quer ter. Tu não quer ser aquele diferente que vão ter que fazer isso, aquilo, né? Tu já vai já não gostei, já começou errado. Então, já está pronto, chega cedo lá no dia da prova. Né? Enfim, achar a sala de vocês. São coisas que fazem diferença, pessoal, certo? Eu vejo assim, para vocês terem uma ideia, eu às vezes chego atrasado, trânsito, eu moro na Zona Sul, né? Eu odeio chegar atrasado, né? Então, a aula já começa errada, assim, eu já não gosto, né? Então, ainda que tu tenha aula, que vocês façam a prova, ainda já não sabe. Então, detalhes que importam para os acertos de vocês. Processo civil, então, tutela de urgência, certo? É o nosso, urgência e evidência, a famosa tutela provisória, pessoal, que eu vou colocar aqui. Isso aqui é um tema muito importante, isso aqui é um tema que tem caído nas provas de vocês, cai em segunda fase, mas estamos em primeira ainda. E aí, pessoal, essa tutela provisória, no caso, são as famosas liminares, não é? Quase tudo que é processo tem liminar. Então, eu vou tratar com vocês com relação a isso aqui, eu vou colocar aqui a divisão, a gente vai verificar porque eu vou fazer aqui e aqui. Então, tutela provisória. De urgência e evidência. Evidência é só só um artiguinho mísero, daqui a pouco eu comento. Mas vamos pegar a urgência aqui, que ela pode ser tutela antecipada, ou então tutela cautelar. E aí tem os dois casos aqui, ó, pessoal. Antecipada, antecedente, incidental. Antecedente, incidental. E a provisória nossa lá, desculpa, provisória não, a de evidência tá lá, é um artiguinho só,
A gente deixa de lado o 311, a gente deixa por último ali para falar dele, mas é importante também. 311 aqui. É só um. Tá, olha só. Pessoal, eu venho da Zona Sul, né? Acabo comentando com vocês. Eu sou vizinha do Andresa lá, na Zona Sul. E aí nunca mais vi, já faz alguns bons meses isso aí. Naquela sinaleira do Barra lá, eu vindo, certo? Eu encontrei algumas vezes, umas 2, 3 vezes. Em seguida o pessoal pedindo lá, eles pedem lanches e coisa e tal. Mas eu encontrei umas 2 vezes, depois nunca mais vi, um homem assim com um cartaz, com uma foto de uma criança, dizendo que a criança precisava de um leite especial, que é super caro, eu sei disso aí. A criança tem, que hoje em dia é meio que uma epidemia, assim, é alergia à proteína do leite de vaca. Certo? A criança não pode tomar leite comum. Então, inclusive, esses leites de lata, esses NANs, conhece esse negócio? Não pode, porque tem leite de vaca ali. E, no caso, o pessoal, até uma hora te pode causar. Então, mas é super caro um leite especial e é caro. E tava a pessoa lá, né? Então, a pessoa, pelo amor de Deus, me ajude, coisa e tal. Tu via, assim, né? Se é verdade ou não, mas vamos lá. Pensar na boa fé, né? Então tá lá a foto da criança, ele me ajudem para comprar leite. E aquela sinaleira bem demorada, né? E eu chamei a pessoa, olha só, tu já foi na justiça solicitar isso aí? Ele, não, descobri ontem, eu fiquei apavorado, porque eu fui no posto de saúde, me disseram que eu tenho que ter isso aqui, e quando eu via R$200 a lata, vai uma lata por dia, uma coisa assim, né? Então, eu não tenho, estou desempregada e coisa e tal. Bom, então tu faz o seguinte, tu tem que contratar um advogado, ou tu vai na defensoria pública, não é, que pode te ajudar no caso, e tu ajuiza uma ação, eles vão ajuizar uma ação para ti, porque o Estado tem a obrigação de fornecer esse leite, fornecem, pessoal, né? Caso tu não consiga administrativamente, assim, porque ele falou, mas tem falta, não sei o que lá, bom, então tu tem que ajuizar uma ação, certo? Eu não abri o vidro e comecei a conversar com a pessoa, mas ainda deu, tava vermelha ainda a sinaleira lá enquanto tava falando com ele. Então, tu vai ter que pedir isso aí, certo, pessoal? Olha só, me ajudem aqui. Digamos que vocês são os advogados dessa pessoa. Que tipo de processo se vai ajuizar? O que vocês vão fazer? Porque vejam só, pessoal, se tu pegar até muitos anos atrás, tu só conseguia o que tu queria, a efetividade do que tu quer, na verdade. Eu quero lata de leite, eu quero não sei o que lá, tu só conseguia em sentença, certo? Eu lembro vocês que o processo civil, eu vou colocar aqui ele, até para que a gente dê umas pinceladas, né? O procedimento comum, pessoal, ele segue um caminho, né? Ele segue um caminho. Então, vou só relembrar o procedimento comum. Petição inicial. Citação. Me ajudem aqui. Então, autor contra réu são as partes no processo civil, certo? Partes no processo civil. Então, autor é quem pede, réu é contra quem se pede, né? Tá verificado isso aqui. E aí tem a petição inicial, ele fala como é que tu faz a petição inicial, não tem muito segredo, né? E aí, uma vez o juiz recebendo a petição inicial, até deixa eu colocar aqui, que eu aproveito e já comento com vocês também. Então, recebe ou manda emendar, não é? Sempre no prazo tradicional de 15 dias. 15 dias, eles são 15 dias úteis. Os prazos processuais não são como os prazos civis. Eu dei civil para vocês um pouquinho, não é? E civil não tem dia útil, civil corre, né, normal. Mas aqui o processual é dia útil. Então, recebe ou manda emendar. Estando tudo ok, pessoal, com o processo, o juiz manda que a pessoa, o réu, ele seja citado, que é o chamamento dessa pessoa ao nosso processo civil, certo? Aí tem os tipos de citações, pelo correio, por edital, se não encontrar a pessoa, não souber onde ela anda, no eletrônico, né? Por hora certa, lembra? A hora certa mudou, são 2 vezes, não é mais 3. A índice oficial lá tentar achar a pessoa por 3 vezes não achava, suspeitava de ocultamento e aí fazia a citação por hora certa. Agora são 2, mesma coisa. Tá, cita. Qualquer tipo de citação, o efeito é o mesmo. Foi integrado no processo. Quer se manifestar ou não, é contigo, mas tu tá no processo. Sofrerá as consequências da coisa julgada. E aí, pessoal, citado, no caso, o nosso réu, para quê? Né? Vocês bem sabem, para audiência de conciliação ou mediação. Mediação. A audiência de conciliação ou de mediação, certo? Porque esse é o intuito, muito do processo civil gira em torno disso aqui. O processo civil mudou e tem aqueles princípios iniciais
e se quer que as partes, no caso, tenham uma boa vontade, uma boa fé, uma mudança de postura de todo mundo, né? Porque não é só mostrar serviço para a pessoa, né? Para o teu cliente, olha como eu estou trabalhando e coisa e tal, porque se acabar aqui, de repente tu não ganha o que tu gostaria de ganhar. Então tem que ter uma mudança de postura para que realmente possa, de repente, acabar aqui, né? Conciliação ou mediação. Vocês sabem quando que é feita a conciliação e quando que é feita a mediação? Eu já vou para lá, certo? Mas tudo que eu estou falando é o processo civil que cai para vocês. Quando que se opta por conciliar e quando que se opta por mediar? Olha só, conciliação, pessoal, é quando tem, isso é lá no início do CPC, se opta por uma audiência de conciliação quando aquelas partes, as pessoas envolvidas, elas não tinham entre elas antes uma relação jurídica. Digamos, eu vou cobrar do Lojas Colombo, sei lá. Então não havia nenhum tipo de relação familiar, digamos aí, entre essas pessoas aí, certo? Vou ir contra a Oi, porque não sei o que lá, aliás, vou ir. Mas é uma situação lá do meu plano. Então, neste caso, não tem. Então, o que tu pode fazer? Uma audiência de conciliação, são patrimônios, patrimoniais, não há aquela relação jurídica prévia de ligação. Já na audiência de mediação, em geral, para que você bem sabe, o que é usada a mediação, pessoal? Falou o professor Conrado, a Alessandra, que vai dar aula amanhã de família, etc. É para situações de família. Não é? Então, a mediação, tanto que tu não chama de audiência, tu chama de sessão de mediação. São as sessões de mediação e é para mudar essa cara de inimigos, autor contra o réu. O processo civil quer mudar isso aí e que você tenha uma outra ideia do que é o nosso processo civil atual, certo? Então, conciliação, as pessoas não se conheciam antes, pode colocar assim, e mediação se conheciam, marido e mulher, alimentante alimentando, são situações assim, inventário, herdeiros brigando pelo inventário, no caso aí, faz uma mediação, é uma outra pessoa, não é um conciliador, são mediadores, não é? Que estão lá e que fizeram cursos e que sabem como que tu vai lidar, até o tom de voz, já viram alguma sessão de mediação, pessoal? Até o tom de voz, assim, é meio que sempre o mesmo, assim, né? É todo um procedimento que se fala, deixa as partes. E outra coisa que é importante, na conciliação, o conciliador ele é mais atuante. Faz a proposta. O que tu acha em parcelar 10 vezes de 2.000? Né? Tu paga a primeira parcela assim, assado. Então, o conciliador, ele sugere, no caso aí, que as pessoas, por exemplo, elas façam acordo, né? E que dá opiniões e sugestões. Na mediação, não. O mediador, ele fica, não é, digamos, afastado, ele deixa com que as partes, elas possam chegar no acordo. Ele usa mecanismos assim, né, mas e fala sobre isso, e fala sobre aquilo, e quando vê as pessoas vão falando, vocês já viram alguma sessão de mediação, tem choro, às vezes tem lavação de roupa suja, e às vezes dá certo, né, porque a pessoa precisava era aquilo ali. E aí deu, e daqui a pouco saem de lá e fazem um acordo, né. Mas isso é importante que você saiba, tá? Como vão guardar. A conciliação, o pessoal vão pensar, de repente não se conheciam antes, certo? E o conciliador possui uma postura mais ofensiva, ele mais, né, vai se meter mais, assim, sugerir. O mediador é quando preferencialmente, assim que a lei fala, quando as partes tinham uma relação anterior, família, sucessões no caso, e o mediador não se mete. Né? Ele fica ali afastado, dá algumas ferramentas para o pessoal começar a tentar chegar num acordo. Não há um limite de audiência de conciliação ou de mediação. Então, ele pode continuar marcando, quase deu, marcamos mais uma, quase deu, marcamos mais uma. Não dá para usar como forma de protelar o processo também, né? Tem, quando vê que no caso não está dando, não deu. Mas tem casos que realmente precisa mais. Tá? Vejam só, se deu acordo, pessoal, acordo, acabou. Fim. É uma sentença com o juiz homologa este acordo, é uma sentença com resolução do mérito, certo? Tá, então, sentença, o juiz homologa com o mérito. Tá, beleza. Agora, se não deu acordo, me ajudem, qual é o próximo passo? Contestação, né? O réu não contestou ainda. Então, se não deu acordo, lembra qual é o prazo para que o réu possa contestar? 15 dias. 15 dias do quê? Contado da audiência. Então, nessa audiência não teve o acordo, no caso, dali começa o prazo de 15 dias úteis para que este réu conteste. Então, tinha uma questão, não é contesta em audiência.
Tu até pode apresentar, isso é importante, quer apresentar alguma coisa antes, não existe mais o nosso novo CPC, tu, digamos, protocolar alguma coisa, ser extemporâneo, lembra extemporâneo? Que é, nem iniciou teu prazo, tu vai, mas eu já tô aqui, aí não, mandava tu voltar para tua casa e depois tu fala, não, tu pode entregar na audiência, mas não tá contando teu prazo começa a contar, não deu acordo, 15 dias para contestar, é o prazo clássico do CPC. Então, sem acordo, contestação. Ficou fácil de guardar aqui, pessoal, porque tudo é na contestação. Então, tu quer impugnar valor da causa, ó, porque aí você não tinha peça separada e coisa e tal. A petição inicial, o pessoal coloca o valor da causa menor, né? Bem tradicional para pagar menos custas, etc. Aí. Tá, então, se por acaso quer impugnar o valor da causa, quer se manifestar, preliminar, fala em contestação, certo? Quero falar que, digamos, a reconvenção, lembra de reconvenção? O que é reconvenção? É quando o réu pede. Ó, não é eu, não é, na verdade cobro de ti, mas quem me deve é tu, sim, né? Estamos dois se devendo, vou aproveitar e vou. Então, onde é que tu faz? Em contestação também. Então, aqui ficou fácil, a gente tinha que estudar as peças apartadas, não sei o que lá, coloca tudo no mesmo balaio, tudo dentro da contestação. Eu não posso mais fazer a separada, a reconvenção? Não, a reconvenção não pode mais ser separada, ela é dentro da contestação. Tá. Tu coloca um item da reconvenção. Aí me explica uma coisa só, porque eu... Claro. Aí quando eu pedi do contraposto no JEP, Tá. eu posso, é obrigatório fazer junto ou posso fazer separado? O pedido do contraposto? Junto também. Junto O pedido também. contraposto do juizado especial civil, ele vai junto também. Então é tudo, não, Se tu for pensar, isso aqui se aproximou com as normas do JEC. Tem muita coisa aqui, ó, porque no JEC também é citado para audiência, né? É mais grave, assim, porque o JEC, se tu não for, se o autor não for, é extinto o processo, né? Você sabe? Se o réu não for, a revelia. Isso não é aqui. Não é, porque é um procedimento comum. Aí no JEC a contestação é até ao dia da audiência, né? Depende, na verdade. No JEC, em geral, tu tendo audiência de instrução e julgamento, aí lá que tu vai oferecer. Mas é que depende por quê? Porque tem audiências tem casos que não tem audiência de instrução. E daí eles te dão um prazo, né? E a lei não te fala. Então aqui é meio... Aqui o JEC é meio uma festa, assim, né? Então o negócio Mas a lei não te fala com relação ao prazo. Fala, mas não, tu pode apresentar na de conciliação, certo? Mas não fala que é na de conciliação. A audiência de conciliação não é para apresentar a contestação, porque tu já vai pensando que não vai dar. E a ideia é que tu vá aberto, disponível, para que tu consiga conciliar. Então não é o momento de apresentar. Nada impede que tu apresente. Ó, eu estou por aqui, né? Já paguei estacionamento, então vou aqui no caso. E deixar a contestação. Então, tudo é dentro da contestação, pessoal, certo? Tudo que tu quiser falar da petição inicial, tu faz lá. Tá, e aí? Aí depois tem a réplica. Que prazo é a réplica? 15 dias. Barbada, certo? 15 dias. Então, é quando o autor vai replicar, vai reiterar o que ele falou na petição inicial e vai também ir contra os argumentos no caso da contestação. Tá, muito bem. Aí, pessoal, olha só o que tem aqui, que isso aqui não tinha. Vocês fizeram essa linha do tempo com alguma professora, não? Né, se seguindo. Porque eu peguei um pedacinho só do processo civil, né? Mas então, o que tem aqui, é que eu não quero repetir se já foi dado, mas aqui tem o saneamento do processo. E é o 357, pessoal, certo? Isso aqui, o que é o saneamento? Olha só. Muitas vezes, neste momento, é o momento que o juiz pega, pessoal, porque isso aqui é meio automático, assim, ó. Petição inicial tá mais ou menos, né? Tá ali seguindo requisitos que a lei fala, o direcionamento, o valor da causa. Tá ok, recebeu, mandou citar. É meio que mecânico o negócio. Recebeu, mandou citar. A audiência não é de preferência, me fala o CPC, olha só, de preferência essa aqui, não é juiz. Essa audiência não se quer que o juiz esteja lá presente. Então, preferencialmente que ela seja feita por outra pessoa, por um juiz leigo, um conciliador, um mediador. Porque, pessoal, olha só, por que é isso? Porque perante o juiz, às vezes, tu fica constrangida. E até o juiz, e aí, vão parcelar? E tu, tá, vou. Porque se eu disser que não, ele vai julgar minha causa, né? Essa é uma das razões. Então, tu não quer constranger, porque a pessoa não adianta falar e depois não cumpre. Então, o juiz de preferência que não esteja aqui. Isso tudo está no CPC, isso tudo cai para vocês. Então, de preferência, de novo,
que isso aqui não seja, o juiz nem sabe, não vai ficar sabendo. E olha só que outra coisa importante. Em conciliação e mediação, não deu acordo, mas ficaram 3 horas brigando, certo, pessoal? Nada vai constar na ata de audiência. Nada, certo? Ficaram 3 horas brigando, se xingaram, teve 10 sessões do que for lá. Nada consta na ata, só vai constar assim, ó, não deu acordo. Né? Porque não deu para prosseguir, porque se deu, acabou. Por quê? Para que isso aí não seja usado, porque as pessoas falarem, a audiência não seja usada. Eu vi uma jurisprudência de um advogado que foi condenado por litigância de má-fé pelo novo CPC, porque ele gravou a audiência de conciliação, certo? Tudo bem? Bem mais ou menos, mas tá, gravou. E ele usou isso depois nas suas razões, enfim, ele falou, olha, a pessoa falou tal coisa na audiência, então ela falou, ela disse que devia, não sei o que lá, e que não deu acordo. Então essa pessoa falou, mas só não quis pagar e usou. Não pode ser usado, não pode, certo, pessoal? O que é falado em audiência de conciliação e sessão de mediação, nada fica registrado, certo? E no processo está assim, ó, não deu acordo. Porto Alegre, 4 de abril de 2018. Deu. Por isso que também, preferencialmente, que não seja o juiz a pessoa que vai fazer isso aqui. Né? Preferencialmente porque tem comarcas que não tem. Então tem que ser. Né? Mas de preferência que não seja. Então, como eu comentei, isso aqui é tudo meio mecânico. Petição inicial, não deu, tarará. O juiz muitas vezes não faz, isso aí é audiência de conciliação e de mediação, porque de preferência que não faça. Manda para contestar, réplica, tá. E aí, muitas vezes, pessoal, no saneamento, é aí que o juiz pega o processo. Ele vai olhar, agora eu vou sentar, eu vou olhar, certo? Sanear é curar. Sanear, vejam só, é verificar se tem alguma coisa errada. Tá faltando procuração, tem 20 advogados, tem um lá que não tem, emenda isso aqui, certo? Que mais que ele vai verificar? O que trata esse processo? Então, o que faz o saneamento? Olha só. Ele vai, entre aspas, curar, que é sanear, né? Essa é a melhor palavra. É verificar se há algum tipo de irregularidade. Ele vai verificar, pessoal, quais são os pontos controvertidos. Controvertidos. Porque, digamos assim, como assim controvertido? Olha só, pessoal. Autor e réu. Autor e réu. Ó. Certo? Digamos que o autor pede um monte de coisa. E digamos que o réu impugna 3, certo? E um deles ele aceita. Não, isso aí realmente eu devo mesmo, certo? Então, esse ponto não tem por que litigar. Isso é um ponto chamado de ponto incontroverso, que não há controvérsia sobre ele. Então, não tem por que, né? Não, que já aceitou. Então, o que tu tá indo contra? Quais são os teus pontos controversos? São esses 3 aqui. Então, vamos fixar. Porque, de repente, com relação a esses 3, precisamos de provas. Quais são as provas que vão ser produzidas? Tem que ter perícia? Uma dessas tem, então vou marcar uma perícia, nomear um perito. Tem que ter audiência de instrução? Tem, então vou marcar audiência de instrução. Então, isso é colocado aqui, mais uma vez, é visto, é um momento muito importante. E olha só, um diferencial que não tinha no CPC e que tem agora, é que o juiz fala assim, se essa causa, esse processo, ele for complexo, certo, pessoal? O juiz deverá marcar uma audiência de saneamento. Isso não existia, é uma outra audiência, certo? Então, ó, se a causa for complexa, deverá juiz marcar outra audiência. Deverá marcar essa audiência, né? Audiência de saneamento. E olha a palavra, deve. Eu fui numa esses dias, pessoal, e foi bem útil, foi bem produtivo, assim, né? Porque era um rolo, um processo desse tamanho, certo? E era seguro, um caminhão, um rolo só. Aí o juiz, porque assim, ó, olha que o juiz, né, também é prático, sentou todo mundo, certo? O que é isso aqui? O que tu quer com isso aqui? Isso é aquele outro. Não, então ele fixou, tá, tu quer isso, quanto tu quer? Pegou um papelzinho, um folha de ofício, quanto? Tá, no caso aí. Tá, e tu aceita, não aceita? Não é para conciliar, porque não dei, se quiser pode conciliar, a qualquer momento pode conciliar, mas não era o objetivo.
é para que se saiba, tá? Então, o que tem que ser provado? Tu quer que faça o acidente, não sei o que lá? Sim, então tem que ter uma perícia. Todo mundo concorda? Então, eu vou marcar a perícia, certo? Então, é para em cooperação, que é o princípio da cooperação, também no ensino do CPC, tu consiga verificar o que está por vir. Não é? Foi bem útil no caso aí, porque não é só o juiz dando canetaço. Muitas vezes os juízes não leem, pessoal, é uma frustrante, assim, vocês vão que já advogam, estagiam, estão ali. Tu fala e eles não leem até muita coisa, né? E tu pediu o negócio, não fala, então na audiência está ali, tu pediu, então tá. E aí, pessoal, vendo que é necessário provas, aí aqui começa a chamada fase probatória. Aqui tu pode ter perícia, aqui o juiz pode marcar audiência de instrução e julgamento. Por que pode marcar? Ele pode... Por que pode marcar? Porque se não tiver testemunhas, o depoimento pessoal, etc., não tem por que marcar. Às vezes tem muitos processos, são provas só documentais. Então não vai ter audiência de instrução. Mas tem casos que precisa, então marca a audiência de instrução, certo? Pergunto a vocês, olhem só. Quantas testemunhas tu pode arrolar no processo civil? Temos autor e réu, certo? Quantas testemunhas o autor pode arrolar? Sim, 3 para cada fato, tá certo, mas é mais, assim, são vários fatos. Qual é o limite? 10. Então, autor 10, réu 10, sendo 3 testemunhas para cada fato. O juiz não vai deixar, só pessoal, que 10 pessoas falem sobre a mesma coisa. Imagina, 20. Se cada um arrolar 10, né? Então, aí é possível, portanto, que tu tenha essa audiência, no caso aí. Quem que é ouvido na audiência, pessoal? Na audiência, tu pode ouvir as partes, mas aí elas não são testemunhas. Se tu quer que as partes sejam ouvidas, que meio de prova que se chama? Como é que ele é chamado? Quero que o autor seja ouvido. É depoimento, pessoal. Tu pede que o autor, as partes, qual é o meio de prova quando as partes falam no processo? Na audiência, elas falam na audiência. O nome disso é depoimento, pessoal. Né? E testemunhas são terceiros que não estão no processo, mas que têm, enfim, sabem, né, com relação ao que está acontecendo e, portanto, foram chamados para testemunhar. Perito e assistente técnico também pode ser ouvido na audiência. Eles também podem, no caso, chamar perito e assistente técnico, pessoal, para, né, esclareça o teu laudo, não entendi nada, isso que acontece. Então, tá. E após a audiência, pessoal, vejam só, tu tem os debates orais, ou, que é muito comum, o juiz substituir pelas razões finais. E após isso aqui tem a sentença. Debates orais ou razões finais, certo? Debates orais, pessoal, se já foram, olha, advogados, vocês serão, né? Futuro próximo. Tem juiz que não quer, tem juiz que toca, certo? Então, tem juiz que marca a audiência de instrução, no caso, quando necessária. Terminado de ouvir o pessoal, ele fala, passo a palavra ao autor, para que tu faça ali, ó, na hora, tu dite, no caso, para o escrevente ali, as tuas razões. Aí é brabo, né? Tu vai editar, aí tu pega o processo, a testemunha tal, né, falou tal coisa que vai de acordo com a petição inicial, às vezes um troço desse tamanho, né? Tem, né? E tem juiz também que já sentencia em audiência também, né? Que tu pode sentenciar. Agora, também é muito comum, e para advogado é melhor também, né, pessoal, que tu possa fazer as tuas razões finais em casa, ou no teu escritório, que tu possa olhar, possa digitar, né, etc., aí com mais calma, que é a tua conclusão. A testemunha falou isso, é de acordo com a contestação, portanto, né, a ação não tem procedência, etc. Aí. E, de qualquer forma, o ato posterior aqui é a sentença, certo? Vocês sabem o prazo, pessoal, em que os juízes devem sentenciar? Que prazo que o juiz deve dar uma liminar concluso para o juiz? Vocês sabem o prazo? Para a sentença.
15, que é tudo 15 para cada lado. Debates orais em audiência, certo? Razões finais é 15 para o autor, 15 para o réu. É que se o processo ele vai ir até o seu final, com recursos, pessoal, essa história de prazo em dia útil, ele assim aumentou muito mais o processo. Tem prazos que é um mês, 15 dias, agora 15 dias em fevereiro foi um mês, os prazos que a gente tinha feriado. Então, uma intimação em final de janeiro era só lá em março. Sim. Uma quinta-feira, vamos voltar a sexta, vai começar a Começar, exatamente. E aí depois já sábado e domingo não conta. E a ordem na audiência é a mesma assim das outras? De quem é ouvido? Na audiência, primeiro é ouvido o depoimento pessoal do autor, depois do réu. Depois testemunhas do autor, depois do réu. Desculpa, primeiro não. Primeiro o perito e assistente técnico, né? Porque é só se tiver, né? E aí depois depoimento pessoal do autor, depois do réu, depois testemunhas do autor e testemunhas do réu. É igual, na verdade, isso não mudou, continua igual. E aqui é 15, isso era um prazo comum das razões finais, vocês se recordam? Não, eram 15, mas era assim, era um prazo comum, as pessoas não podiam tirar o processo do cartório. Então, prazo comum significa que é 15 para autor e réu. E aí era um processo desse tamanho, tinha que fazer xerox, né, e o negócio. Então, o que eles fizeram? Não, tá 15 para o autor, depois tu leva para casa, tu pega em carga, se for o caso, se não for eletrônico, né, e 15 para o réu. Então, aqui eu acho que está bem bom, né. E depois a sentença. O prazo, pessoal, está lá em prazos, na verdade, em atos processuais, não é? Um prazo para uma interlocutória é um prazo de 10 dias. Então, quando tu pede uma liminar, o prazo que o juiz tem é de 10 dias. E o prazo de uma sentença é 30 dias. Todos esses prazos, eles podem ser, no caso, prorrogados por igual período. Então, o juiz pode falar 10 dias para uma liminar, certo, pessoal? 10 dias úteis, sempre úteis. É para o advogado, é para o juiz também. E se ele falar assim, olha, não consegui decidir devido ao acúmulo de trabalho, porque tutela provisória é liminar, né? E aí, neste caso, tu tem mais 10 dias. A mesma coisa a sentença. 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias, no caso aí, certo? Mas é o prazo. Agora, entre isso e respeitar, pessoal, aqui a nossa justiça tem um processo, é um processo lá no Rio, na Justiça do Rio de Janeiro. E eu pedi uma liminar em março do ano passado, certo? Foi sair a liminar, pessoal, indeferiram a liminar porque acho que não é mais urgente. A decisão foi assim, devido à perda do caráter de urgência, indefiro a liminar. Isso foi a decisão, porque eu fui intimada início de fevereiro, quase um ano para sair uma liminar. Porque tu não pode fazer nada, se tu não tem um não, tu não pode recorrer. Porque isso aqui, ó, todos os recursos é agravo de instrumento. Então, me dando ou não me dando o que eu quero, certo? Aqui, o teu recurso é agravo de instrumento, certo? Mas tu tem que ter o não me dando, tem que ter o não para que tu possa recorrer. Então, o que tu pode fazer? Olha, tu pode dedurar esse juiz que está lá com o negócio no CNJ, etc. aí, né? Mas aí, pessoal, o que vocês acham? É ele que vai julgar o teu caso. Não é? Mas olha, pessoal, um ano, é 10 dias no caso, aí o que a lei prevê. Tudo bem, né? De repente pode ficar um pouquinho mais, mas um ano é o fim. Né? E tu falando, e vai lá e fala com o assessor, não tá nem aí, acho que nem lê o troço. É difícil. Mas enfim, e aí aqui acaba o primeiro grau da jurisdição.